Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: vou compartilhar o meu relato. Tenho 30 anos e estou casada há 3 anos e 3 meses sem filhos. Meu esposo foi o meu primeiro namoro sério, mas até casarmos não foi o único, já que terminamos e voltamos sempre. Sem traições da minha parte, mas suspeitas da dele. Nesse intervalo de 7 anos, ele teve um baby lindo, se casou, divorciou. Então vocês ficaram 7 anos separados? Enquanto eu namorei sério por 2 anos e tive outros relacionamentos rápidos. Quando resolvemos nos casar, estávamos separados há uns 2 anos e meio. E depois de 2 meses que retomamos o contato, nos casamos, mesmo sem o gosto dos nossos pais. E por que os pais de ambos não aprovavam esse namoro? Ou essa retomada, né? E aí retome com 2 meses já casa. Com 7 meses de casados, descobri uma traição virtual. Fomos despejados no outro dia e ele me deixou na casa da minha mãe e sumiu por 3 dias. Despejados? Foi péssimo, pois meu pai estava em uma crise alcoólica e jogou na minha cara coisas horríveis. Ele apareceu, me pediu perdão e voltamos. No 2º ano de casamento, eu saí de casa, pois ele estava em uma fase muito complicada, já que saía e não me dizia para onde ia, preferindo ficar com os amigos do que a mim. Me desprezava com o silêncio e passava os dias dos finais de semana fora, até que um sábado ele saiu 9 horas e voltou às 23. Ah não, né? E no domingo também. Aquela atitude foi a gota d'água, dentre outras atitudes de convivência que estavam me fazendo muito mal, para eu pedir a separação e deixar tudo para ele. No primeiro dia ele aceitou, mas a partir de terça ele começou a ir atrás de mim pedindo perdão, até que voltei uma semana depois, pois estava sofrendo muito e ele também. E mesmo que os meus pais e amigos não quisessem. Pai, amigo, gente do céu. Imagine como que as pessoas enxergam esse relacionamento para não querer desse jeito. Vocês imaginem como que essas pessoas veem esse relacionamento. De lá até agora, 3º ano, apesar das muitas diferenças, as coisas melhoraram. Colocou esse melhoraram entre aspas. Sabe aquela coisa? Melhorou, né? Mas agora eu estou em uma crise de identidade e não sei se quero continuar esse relacionamento. Mas quando penso em perdê-lo, tipo separar, eu caio em uma crise de choro e tenho a sensação de que minha vida será muito difícil sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Deus me livre. São Bento, livrar desses bichos peçonhentos. O dia que essa frase, gente, passar na sua cabeça, ruim com ele, pior sem ele, o dia que essa frase passar na sua cabeça, tem um grande indicativo de dependência emocional aí. O que caracteriza, por exemplo, uma dependência química? Uma pessoa adicta, um drogado. Ele, por vezes, sabe que o crack faz mal para ele. Ele sabe, não é tonto, ele está vendo a situação que ele está, mas ele não consegue ficar sem. Ruim com ele, ruim com o crack, pior sem ele. Dele imaginar que vai ficar sem, a abstinência é tamanha. Tem um lugar numa cidade vizinha, um bairro lá, que tem um lugarzinho lá que é próprio dos Noias. Aquela rua ali dos Noias, uma mini Cracolândia. Então, quando eu passo por lá, por exemplo, né, porque é caminho para a casa de um conhecido meu. Então, quando eu passo por lá, aqueles noias estão lá, e aí meu amigo fala, né? Eles ficam aí, fica aí o dia inteiro, não faz nada da vida, só isso. E por que é só isso? Porque eles já chegaram, aquelas pessoas já chegaram num tal ponto que, assim, ele não consegue fazer outra coisa a não ser pensar naquilo ali. A vida dele gira em torno de conseguir uma pedra de crack. A vida da pessoa gira em torno daquilo. Esquece de tomar banho, esquece de comer. Você tem noção que tem gente que gira ao redor de uma outra pessoa nesse nível? Que se eu ficar sem a pessoa, eu deixo de comer, eu me deprimo, perco vontade até de tomar banho. Por isso que a palavra dependência emocional
Ela não foi cunhada à toa. Então, meus queridos, se essa frase passar pela sua cabeça, ruim com ele, pior sem ele, meu Deus do céu, tá na hora de você começar a pensar numa terapia. É uma sensação angustiante. Ele me diz que conhece com a palma de suas mãos. Deve ser que te conhece, né? Acho que ela quis escrever, ele diz que me conhece, né? O que torna mais difícil uma mudança significativa da minha parte. De uns tempos para cá, ele afirma que tenho, a cada dia, ficado mais louca, pois eu tento dizer a ele como é difícil para mim esse nosso distanciamento. Mas eu não consigo explicar e as coisas ficam confusas. Se não consegue explicar, só que ele falando que você está cada dia mais louca, isso pode indicar também um nível de toxicidade, né, nessa relação, onde acaba invalidando os seus sentimentos. Então, eu tento colocar como eu me sinto, mas embora você não consiga, eu não consigo explicar, as coisas ficam confusas. É difícil também quando a gente não consegue se expressar, né? Se já é difícil a pessoa, por vezes, tentar entender o que se passa conosco, quando a gente consegue esmiuçar o que acontece, imagine quando a gente não consegue. Por isso que tem que buscar uma comunicação clara, eu tenho que buscar colocar tudo o que eu estou percebendo, como eu sinto. Eu preciso aprender a mostrar como eu me sinto. Tenho orado muito a Deus para que Ele me ilumine e me ajude nesse conflito, já que não sei se essa vontade de desistir é porque não o perdoei no passado e voltei fingindo estar tudo bem, ou se é porque o amo, mas por ser insegura, me auto-saboto e ao meu casamento. Nossa, meu bem, você está muito confusa. Tá vendo aqui a importância de uma terapia, gente? Porque o terapeuta vai conseguir fazer os questionamentos diante da confusão da outra pessoa. O profissional consegue, fazendo algumas perguntas, vai puxando aqui e ali e vai organizando as coisas. Então, é como se o profissional tivesse chegado num guarda-roupa que está tudo confuso, está tudo bagunçado. E aí vai organizando gaveta por gaveta, organiza a gaveta das cuecas, das meias, da gravata, organiza, né, camisetas, camisas, camisa de manga comprida, organiza por cor, vai ficando tudo. Eu vou enxergando as coisas com clareza agora. Eu sinto que ele me ama, mas eu me sinto culpada por não saber o que eu quero, por não conseguir mudar e amadurecer. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Se eu tivesse no atendimento online, eu já ia perguntar, mas você tem que mudar o quê? Porque, vocês estão entendendo? Do jeito que o e-mail está sendo relatado aqui, parece que o outro é que tem que mudar, né? E parece que ele foi melhorando, colocou entre aspas lá o melhorando, lembra? Então parece que ele foi melhorando. Agora, eu por não conseguir mudar, o que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar para conseguir sair desse relacionamento, ou eu tenho que mudar para fazer com que essa relação dê certo? Mas o que eu tenho que mudar? Afinal de contas, eu indiquei que ele tem que mudar. E ele vai mudar? Ou essa mudança é para que eu comece a aceitar a não mudança dele? Então, na verdade, isso de mudança, para que eu aceite a não mudança dele, não é, na verdade, uma mudança. É para que eu me conforme, é para que eu me sujeite e assim eu me mantenha aqui nesse relacionamento. Mas se eu me sujeitar a isso, há possibilidades de eu realmente ser uma pessoa realizada e feliz, saudável emocionalmente. Então, olha quanta coisa, por vezes, a gente tem que, tá vendo? Organizar, definir, conseguir mudar e amadurecer. E por não saber quem eu sou, o que piora com esse clima ruim e a dificuldade de aceitar que ele é de veneta e eu insegura, entre as coisas do passado que me magoaram muito. Então, e quais foram essas coisas do passado? Porque aqui, o que você, né, você meio que pincelou, mas assim, sabe aquela pincelada que pegou só um fiapinho do pincel? Entre aqueles centenas de fiapinhos que formam um pincel, pegou um fiapinho daquele e deu uma pincelada? Deu uma pincelada aqui.
que tiveram um relacionamento do passado, 7 anos separados, ele chegou até a ter uma criança, agora voltaram, teve suspeitas de traição quando estava junto lá no passado, volta, depois de 2 meses se casam, os pais não queriam, amigos não queriam. Então, tá vendo? Ou é porque eu não perdoei coisas do passado? Então, que coisas são essas? Que coisas são essas? Porque depende. Tem coisas que, de fato, quando a pessoa vem no atendimento aqui, quando a pessoa começa a falar, às vezes a pessoa chega e fala, não, mas isso aí eu já nem lembro mais. Só que aí, conforme eu vou escutando a história da pessoa, eu falo, olha aqui o que você falou. Tem certeza que você realmente não lembra mais disso? Porque para mim, que sou o profissional da história, eu vejo claramente que aquele espinho tá ali, ó, na carne ainda. A pessoa é que finge que não tá. Ela acha que superou aquilo, mas não tá ali. Aí eu começo a mostrar, aí a pessoa enxerga que realmente aquela situação tá ali ainda e, lógico, não tem como ficar saudável mesmo. Conforme ela pisa, aquele espinho machuca. Então eu tô sempre voltando naquela situação, porque é a tal história, você pisou no espinho lá atrás, só que se o espinho não foi tirado, se não foi resolvido, conforme você vai andando, faz 2 anos que você tá andando, continuou andando. Mas o espinho tá ali ainda. Então sempre incomoda. Então, tá vendo como tem muita coisa confusa, gente? Quem é que tem que mudar? Por que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar? Ele tem que mudar? O que ele tem que mudar? E eu tenho que mudar o quê? Mas eu também não sei quem eu sou. Olha lá, é por não saber quem eu sou. Bom, então agora a coisa empipinou de vez mesmo. Aqui a sirene do terapia gritou. E não tem como fugir. E por não saber quem eu sou, por não conseguir mudar, amadurecer, por não saber quem eu sou. Às vezes tenho vontade de sumir, outras não. Então entro em uma confusão comigo mesmo. Bom, aqui ficou claro, minha querida, que a confusão, ela é generalizada aí na sua vida. Por isso que não adianta, gente. Tem situações que não adianta. Tá vendo? Uma leitura dessa, por exemplo, tem como a gente ajudar aqui? Impossível. A gente pode apontar algumas coisas, mas é só o processo terapêutico, o atendimento online, que vai trazer clareza para esse tipo de situação. Aí não tem como fugir. Aliás, quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, conhecer a sua história, conseguir entender as coisas que acontecem aí com você para, de fato, te dar uma orientação, te ajudar a enxergar um rumo, um caminho, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.